Bom dia, meus queridos amigos, meus irmãos, meus parentes, meus colegas. Eu tenho uma palavra aqui para vocês. E como eu prometi ontem de contar meu testemunho, hoje eu vou contar a palavra que me levou eu a mudar a minha vida. Depois eu conto o que aconteceu, porque não vai dar tempo de contar tudo num vídeo só. É muito longa a minha história. E muito interessante, eu aposto que você vai gostar. A palavra que me fez eu refletir na hora que eu estava no fundo do poço, na hora que eu estava no momento de aflição, no momento onde o meu pensamento era: por que que tudo isso me acontece? Eu sigo os mandamentos do Senhor. Na minha cabeça eu pensava que eu seguia, porque eu não tinha conhecimento muito, né? Eu pensava, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. Por que que tanto mal tem acontecido na minha vida? Por que que a minha vida está destruída? Foi nesse momento que eu parei e analisei, porque eu tinha ouvido essa palavra. E eu falei, se esse Deus, ele existe, eu quero isso na minha vida. Se é verdade que tudo isso acontece, eu quero esse Deus na minha vida. Foi aonde eu tomei a decisão de mudar os meus caminhos. Olha só o que diz aqui a palavra, que foi um salmo de número 32. Se você prestar atenção nessa palavra, guardar ela no teu coração, se tudo isso aqui não servir para você, para mim foi excelente. Diz assim, ó, medita nessa palavra, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos e o meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, e há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas estás, e a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instituir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então aqui tem uma promessa de alegria, de paz para aqueles que são retos de coração, para aqueles que confiam no Senhor. Ele diz que se você confia no Senhor, a misericórdia dele o cercará. Né? Ele vai nos guardar, ele vai nos livrar, ele vai mudar a nossa vida, mudar o nosso caminho. E foi isso que me levou a tomar a atitude de fazer algo diferente, mudar o caminho que eu estava indo. Porque eu pensava que eu não tinha, por eu não matar, não roubar, não prostituir, eu achava que eu estava certa, eu não precisava de mais nada. Eu achava que estava tudo ok. Eu não precisava de mudar. Mas aí eu entendi que eu tinha que mudar sim, eu tinha que pedir a misericórdia de Deus. Eu tinha que confiar no Senhor. Eu vivia desesperada, eu estava no desespero. Eu vim de um casamento, né? Eu me casei e o meu ex-marido, ele bebia, ele mexia com drogas e eu apanhava todos os dias quase, direto, né? Eu vivia toda machucada. Eu não, na época, fazem muito tempo isso, na época eu não sabia o que era um relacionamento abusivo. Eu não sabia para quem recorrer.
eu sofria calada. Todos olhavam para mim e pensavam, nossa, que casamento maravilhoso, porque a gente tinha dinheiro, a gente tinha carro bom, eu andava de carro bom, eu usava roupas novas, eu tinha dentro de casa as melhores comidas. Mas ninguém sabia o que acontecia entre quatro paredes. Depois que ele estava alcoolizado e com drogas, era eu que sofria as consequências. Então eu sofri muito tempo e eu não sabia como sair disso. Eu achava que ele precisava de mudança, porque ele era o errado da história na minha concepção. Eu achava que quem tinha que mudar era ele, porque eu não estava fazendo nada de errado. Eu não bebia, eu não mexia com drogas, eu não fumava, eu não fazia nada de errado. Então, por que tanto mal estava sobre minha vida, sobre o meu casamento, sobre o meu relacionamento, a minha vida destruída? Eu grávida de 8 meses, ele me bateu muito, eu quase perdi a minha bebê, sabe? Foi assim algo bastante difícil. Então, logo naquele tempo, quando começou a acontecer isso, ele começou a frequentar uma igreja evangélica. E eu incentivava ele aí, porque eu achava assim, já que ele não segue igreja nenhuma, quem sabe ele indo na igreja evangélica ele muda. E eu comecei a incentivar ele a ir. E para ele ir, eu ia também. E eu comecei a ouvir a palavra de Deus. E lá eles pregaram sobre isso. Mas eu pensava assim que que quem tinha que ser perdoado era ele, que quem tinha que mudar era ele. Toda essa palavra, eu achava que Deus falava para ele, não para mim. Eu não entendia, eu não tinha entendimento. E a coisa foi ficando cada vez pior. Eu ia com ele na igreja a fim de que ele mudasse a vida dele e nada acontecia na minha vida. As coisas foram acontecendo cada vez pior. E aí, um dia eu já estava bem esgotada do casamento e eu cheguei em casa, eu estava na escola, quando eu cheguei em casa eu peguei ele com outra mulher dentro do banheiro de casa. E aí para mim foi a gota d'água. Eu decidi de separar, eu queria separação, eu queria ir embora, ele não queria separar porque a gente tinha as nossas filhas. Ele não queria separação de jeito nenhum. E aí ele falou, se você for embora, você vai me prejudicar. E ele não queria separação porque ele não queria dividir nada do que tinha. Aí ele teve uma excelente ideia de mandar me prender. Ele tinha bastante amigos na polícia, o local que a gente morava é um local pequeno. E ele mandou me prender para poder dar abandono de lar e eu perder todos os direitos sobre os meus filhos e sobre os direitos que eu tinha com ele. E eu fui, e ele chamou a polícia veio e me prendeu mesmo. E eu fiquei na cadeia. Lá dentro da cadeia, no caso, que era uma cadeia pequena, né? Não era bem um cadeião, mas era um lugar onde ficavam os presos e depois era transferido para um lugar maior. E eu fiquei presa ali, irmãos. E aí eu fiquei desesperada, porque ali naquele momento eu pensei, quem vai poder me ajudar? Eu não tinha ninguém por mim, porque eu não contava muitas minhas coisas para ninguém. Mas aí eu lembrei que uma semana antes eu tinha levado o meu irmão para a igreja. E ele tinha aceitado Jesus lá na igreja, inclusive foi na igreja quadrangular, não tenho nenhuma pretensão com isso, mas foi na igreja quadrangular, meu irmão aceitou Jesus e eu lembrei daquele momento que ele aceitou Jesus e pediu perdão pelos pecados dele, mudou a vida dele, ele bebia muito, ele era alcoólatra, ele era um ninguém, mexia com drogas também. E eu lembrei, sabe, daquela situação, falei, nossa, meu irmão, com toda aquela vida torta, ele aceitou Jesus na vida dele, quem sabe se eu mudar de vida, Deus não vai me olhar para mim, porque eu tava no fundo do poço, né? E ali no chão da cadeia eu me ajoelhei, lembrei dessa palavra,
que diz que Deus pode mudar, que Deus pode alegrar, que Deus pode transformar a vida de uma pessoa. E eu falei, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero que o Senhor me aceite como meu Senhor na minha vida. Eu quero Te aceitar no meu coração. Abri a porta do meu coração e falei para Ele, se o Senhor existe mesmo, então entra na minha vida e muda a minha história. Porque do jeito que tá, eu não aguento mais. A minha vida já chegou mais do que do fundo do poço. E eu não tenho como sair daqui. Se o Senhor existe, eu quero que o Senhor me tire daqui o mais rápido possível, porque eu não vou aguentar ficar nesse lugar. Perder meus filhos, perder minha família, perder tudo. Aí foi quando eu orei e aceitei Ele na minha vida. E desafiei o Senhor. Falei, se o Senhor existe, eu quero ver a Tua mão. Eu quero ver o milagre. Irmãos, sem mentira nenhuma, meia hora depois da minha oração, o meu irmão apareceu, todo bem vestido, todo arrumado, parecia alguém importante. Um bêbado que tinha acabado de se converter, fazia uma semana que tinha se convertido, mudado de vida. Ele aparece ali como se fosse um advogado, uma pessoa importante, algo. E ele chegou impondo, chegou e falou, se vocês não tirarem a minha irmã, eu vou denunciar vocês, porque vocês prenderam ela injustamente para ajudar o marido dela a tirar os direitos dela da separação. E ela perdeu o direito da família. Se vocês não tirarem ela, eu vou pegar um advogado e vocês vão perder o emprego. Porque vocês não sabem com quem vocês estão falando. E o pessoal ficou com medo, porque não sabia mesmo quem ele era. Ele era uma pessoa que não existia no mundo, né? Mas eu vi que foi a mão de Deus ali. E eles pegaram e me soltaram. E meu irmão pegou um dinheiro, me deu, e eu peguei a minha filha e fui embora para Curitiba. E ali, em Curitiba, eu comecei a frequentar a igreja e Deus começou a mostrar o poder dele na minha vida. E eu cheguei lá em Curitiba e falei, Senhor, eu preciso de ajuda, eu não posso ficar morando na casa dos outros. Resumindo, eu não vou poder contar em detalhes, mas Curitiba ninguém aluga uma casa, ninguém arruma uma casa assim, se você não tiver avalista, se não tiver emprego fixo, se não tiver um monte de burocracia para poder você conseguir uma casa. E Deus preparou uma casa para mim, na rua Westphalen, quem conhece Curitiba sabe onde é, 4 quadras para baixo da Praça Carlos Gomes, que é no centrão de Curitiba, para me pagar uma mixaria de aluguel, porque foi Deus que preparou, sabe? Irmão, vocês não têm noção de como Deus agiu na minha vida. Deus me deu casa mobiliada, com um aluguelzinho assim, que, sabe, ilusório. Me deu tudo o que eu precisava e eu comecei a buscar Deus de verdade. Todos os dias lendo a Bíblia, buscando a palavra, tentando aprender, indo na igreja, orando. E comecei assim. E eu nunca mais abandonei esse Deus. Porque a partir do momento que Ele olhou para mim, olhou para minha história e falou assim, essa eu vou ajudar, e dali para frente Ele nunca mais deixou de me auxiliar. Tudo o que eu preciso, irmão, sem mentira nenhuma, eu peço e Deus atende imediatamente. E eu percebi que isso era um dom de Deus. Com o passar dos anos, eu fui percebendo que isso era um presente que Deus tinha me dado. E que essa palavra, que a gente tem que se alegrar e se regozijar, porque o justo vai cantar alegremente, eu passei a viver isso aqui. Eu passei a viver feliz, eu passei a viver alegremente, eu passei a ter paz, eu passei a ter uma vida diferente. Deus me livrou de muitos males e me tirou daquela tortura, daquela vida desgraçada, desculpa a palavra, mas que eu vivia. Então, irmãos, existe solução para todos os problemas. Existe a mão de Deus para quem quer buscar, existe a mão de Deus para quem quer esticar e falar, Senhor, me dá a tua mão, que eu vou te auxiliar. Então, eu digo para você, não desista da sua vida, não desista das coisas que estão te acontecendo. Olha para Deus, fala, Senhor, eu sei que o Senhor tem solução para tudo, para todos os problemas.
E se você precisar da minha oração, me manda no privado, me manda mensagem, diga eu quero. Se você não quer se manifestar, diga só eu quero, eu vou estar orando por você, vou estar pedindo a Deus, intercedendo por você. Porque hoje eu sei qual é o caminho e sei como fazer os pedidos e como alcançar a vitória. E eu espero que você aprenda e consiga também. Que você tenha um excelente dia, um dia abençoado. Eu quero contar esse testemunho com detalhes na igreja, porque tem muitos detalhes maravilhosos, muita coisa importante ainda que me aconteceu, que não dá para contar pelo vídeo, porque senão fica muito, muito longo. Mas eu espero que você possa me ouvir ainda uma outra vez. Que Deus te abençoe.